Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom, at your right side, at the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs de Cristo. Feliz ano novo para vocês todos, que este ano seja um ano santo, repleto de bênçãos do Senhor. Há o costume de dizer-se que tens um ano próspero, não é? Que há desejo de prosperidade às pessoas. Uma coisa que não é muito meu costume dizer, porque o que interessa é a prosperidade, se enfim não temos Deus no nosso coração. O que interessa é que tu tens Deus no coração. Agora, se tens prosperidade ou não, isso já é mais relativo. Vocês nunca perguntaram, não é? Vocês nunca fizeram esta pergunta a vós mesmos? Mas porquê que o ano novo se celebra no dia 1 de janeiro? Porquê que não é outro dia ou outro mês? Ou porquê que o calendário tem 12 meses? Uns meses têm 30 dias, outros 31, às vezes fevereiro tem 28 ou 29. Mas não perguntaram acerca disso. A verdade, para aqueles que não sabem, este calendário que seguimos atualmente é chamado calendário gregoriano. Tem este nome devido a uma específica razão, e já vamos até isso, até esse ponto. Antes da gente começar a falar deste calendário, vamos falar um bocadinho acerca do calendário que existia antes disso. Na Europa existia um calendário chamado calendário juliano, que vem a ser um calendário inventado por Júlio César no ano 46 a.C. Já vem isto há muito tempo, já desde o Império Romano, em que consistia o calendário em 365 dias, 25, ou seja, 365 dias mais um quarto de dia, não é? Mais umas horas. O que era um bocadinho longo, não é? Porque o ano mesmo, o valor correto do ano, chamado ano tropical, portanto a completa transladação da Terra sobre o Sol, à volta do Sol, é de 365 dias, 24, não é bem um quarto de dia. Portanto havia ali um erro de 11 minutos. Isto parece ser um bocadinho significante, mas 11 minutos, a fim de por exemplo, de 2 séculos, depois de 18 anos, aqueles 11 minutos transformam-se em dia e meio. Não é? Portanto, a cada 2 séculos a gente tinha um dia e meio a mais. Ora, isso depois começou a preocupar a Igreja, porque significava que a Páscoa, que era tradicionalmente observada no dia 21 de março, hoje em dia a Páscoa vai mudando de data, mas tradicionalmente era no dia 21 de março, seguindo o calendário juliano, significava que ela ia sendo afastada cada vez mais do equinócio de primavera, não é? A cada ano que passava. Ora, depois da mudança então do calendário juliano para o calendário atual, foi efetuada, avançando 10 dias após o dia 4 de outubro de 1582. Ou seja, no dia 4, à noite, de madrugada já, no dia seguinte, já não era o dia 5 de outubro, era o dia 15 de outubro. Removeu-se logo ali 10 dias. E isto foi decretado pelo Papa Gregório XIII. Já estão a ver porque é que o calendário chama-se calendário gregoriano. Vem do Papa Gregório XIII. Portanto, já há uns séculos para trás. Mesmo assim, este calendário, não é? Isto depois o Papa decretou isto porque, enfim, teve muita ajuda de astrónomos e coisas, não é? Para fazer tal mudança. Não é? E foi um calendário assim mais preciso. Mas mesmo assim, tem uma imprecisão de 26 segundos. Não é? O juliano tinha 11 minutos, este tem 26 segundos. Ou seja, quer dizer, como resultado, desde os anos que foi feita esta mudança de calendário, já de 1582, foi surgindo então, amontoando estes 26 minutos, já houve uma discrepância de várias horas. Até que para o ano 4909, vamos ter aí um dia inteiro, não é? A mais do verdadeiro ano solar. Ok?
desde a introdução deste calendário gregoriano, a diferença entre as datas do calendário, deste calendário e do calendário juliano, aumentou em 3 dias a cada 4 séculos. Okay? Até hoje, por exemplo, os ortodoxos, não é? As igrejas ortodoxas, utilizem o calendário antigo, o calendário juliano. Portanto, por isso é que a Páscoa dos ortodoxos é normalmente diferente, é celebrada num dia diferente da Páscoa dos católicos, não é? Também o Natal para os ortodoxos é no dia, a noite de Natal é no dia 6 de janeiro, portanto o Natal para eles é no dia 7, enquanto para nós é o dia 24 para 25. Portanto, não existe um calendário perfeito hoje em dia, não é? O mais perfeito que existe hoje é o chamado calendário persa. Só há 2 países que têm este calendário, que é o Irão e o Afeganistão. Portanto, meus irmãos, eu espero que isto é um bocadinho curioso, mas claro, vê-se aí, não é? Mais introdução, uma inovação da Igreja Católica para o mundo. Foi a introdução de um calendário mais preciso e que Portugal aceitou logo, mas houve vários países da Europa que aceitaram muito mais tarde, não é? Principalmente as regiões dos protestantes, não é? Os protestantes, para aderir a uma coisa de Papa não é muito fácil. Portanto, meus irmãos, espero que tenham resolvido este caso, tenham perguntado a vós mesmos as perguntas iniciais que eu disse neste vídeo. Espero que este vídeo se esclareça, não é? E mais uma daquelas ocasiões de dar um bocadinho de apreço à Igreja Católica, à Igreja de Cristo, não é? Para as suas contribuições para o mundo. Espero que realmente, como disse no princípio, tenham um desejo firme de estar com Cristo, de unir-se a Cristo este ano, não é? Porque sem Ele o que é que somos? Espero que o vosso ano seja realmente repleto de realização de vossos sonhos, de estar unidos em família, de ter paz e amor pelos outros. Ok, meus irmãos? Até para a semana, se Deus quiser.